E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o garimpo, restauração e upgrade de um MacBook Pro 2012 Core i7 que paguei apenas R$900 na OLX. Como vocês gostam muito desse estilo de vídeo, por favor, se puderem, desce a mão no like aí pra me ajudar. E no final eu vou falar por quanto eu vou vender esse computador e como você pode comprar ele, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Gente, vocês comentaram demais falando que queriam vídeos de garimpo. Cadê? Volta com isso de garimpo, volta isso. Eu sempre fui pra OLX, só que eu tava achando uma oportunidade boa que desse um vídeo legal pra vocês. Vocês gostam de vídeo de Mac, né? A gente já tem um tempo sem vídeo de Mac. Porém, eu achei um e a gente tá indo buscar lá agora. Bora lá. Enquanto o carro dá uma esquentada aqui, olha o tanto de coisa que eu tava olhando, pessoal, pra garimpar. Eu achei esse aqui interessante, olha, um MacBook Pro 2012 de 15 polegadas, Core i7, com 8 de RAM. Tá com Linux Mint, que é um Linux mais leve, né? E a bateria não tá muito boa, tem alguns detalhezinhos de uso, mas R$1.000 ele falou que faz por 900. A gente marcou no Diamond, então estamos indo lá buscar. O teclado, eu acho que eu tenho um teclado desse guardado, que dá pra gente trocar essa teclinha. Mas é o Yuri, chamei ele no WhatsApp, marcamos no Diamond, que é um shopping mais ou menos perto. E boa, vamos lá. Aquilo que eu sempre falo, pessoal, encontrar, se der no local público e tudo mais, seja um restaurante, um shopping, é um lugar que às vezes dê pra você sentar, que tenha câmera e tudo mais, pra ver o produto, né? Então eu gosto de encontrar no shopping, que sempre pergunto se tem algum shopping perto da pessoa, ele falou que o Diamond era de boa dele vir, então eu falei, então bora lá. Só mostrar pra vocês aqui, ó, ele falou, entre McDonald's e espiga, camisa vinho, óculos fundo de garrafa. Eu falei, como que eu tô, né? Camisa rosa, óculos e jeans. Vou encontrar com ele lá, ver o Mac e levar pro escritório. O McDonald's é aqui já no primeiro andar. Deixa eu tirar o óculos aqui. Olha, McDonald's é ali e a espiga é ali. Ele falou que vai estar entre os dois, deve estar ali na frente, na escada rolante. Procurar ele então. Você que é o Yuri? E aí, Yuri? Prazer, Gabriel, beleza? Oi, tudo bem? E aí, Roseli, beleza? Deixa eu dar uma olhada no chão aí. Ele tá com Linux, né? Tá com Linux. Vou trocar o teclado dele depois. Só vou testar o webcam, teclado e boa. Fica à vontade. Deixa eu ver onde ele tá por baixo aqui. Pezinho, depois eu arrumo o pezinho. Não, isso é... Nada, eu tenho um canal no YouTube que eu vou fazer vídeo dele. Ah, é? É. E, ó, o teclado tá funcionando, legal. Espaço é o que mais tá comidinho, né? Provavelmente o dedo aqui, mas ele tá funcionando legal. Impressionante como que esses teclados são bons, né? Mesmo com muitos anos de vida, o brilho tá funcionando, o que é importante também. Vamos ver o webcam aqui, abrir uma reunião no Meet. Eu ia usar ele. É? Eu tô sem noite, a gente vai viajar e eu... Vocês vão comprar um lá? Eu acho que eu vou comprar um aqui, mas... É? Entramos num site que é o Teste Webcam e funcionou. Beleza, tá fino do fino. É isso. E aí, pessoal, acabei de pegar o Mac, vou levar pro estúdio. Eu não vou conseguir mexer nele hoje, porque eu tenho um aniversário pra ir, mas eu já vou fazer o pendrive bootável depois. E agora vem a parte que vocês gostam, que é dando uma tunada nesse carinha. Mas antes vamos ver como que ele tá. Eu ainda ganhei uma bag pra ele, ó. Cara, esse computador é pesado pra caramba, 15 polegadas, gigante, e 7. Ai. Ele é um Mac 2012, então ele é o último Mac que pode fazer upgrade de RAM. Eu acho que eu tenho um pente de memória para esse carinha, 2 de 8. Se eu tiver, vai ficar incrível com 16 GB, né? Mas se não tiver com 8, ele já vai ficar legal. E a bateria dele falou que é original, então a gente já vai trocar a bateria. E é isso. Bora lá no estúdio, então. Hoje o dia aqui tá quente, viu? Um garimpo concluído com sucesso. Vou mostrar pra vocês, né? Eu não vou mentir que eu queria pagar menos nele. Por quê? É o Mac 2012, computador de 12 anos de idade já. Não roda nada atual hoje em dia. Vou ter que gastar com bateria, talvez um teclado pra deixar novinho e RAM. RAM, acho que eu não vou mexer com RAM. Mas só dele ser de 15 polegadas e 7 e com placa dedicada, eu achei que tá legal, né? Então eu vou tentar achar uma bateria mais barata no Mercado Livre. Vou ver se eu consigo os pezinhos já com o vendedor. Tem muito vendedor que já manda os pezinhos. E o teclado, cara, eu vou ver se eu consigo até comprar a peça avulsa se eu não tiver lá. Mas vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Vamos ver aqui o consumo do Golf. Não! 5,5 por litro. Nossa, vocês podiam deixar um like, porque o carro bebe muito. Tem que me ajudar a fazer esse vídeo chegar em mais gente. Tô brincando, em Belo Horizonte não tem como fazer um carro não beber, é só o morro.
Ainda mais onde eu moro, é morro, pego o morro pra vir pra cá, morro voltando, então o carro nem trabalha direito, é só ficar na reduzida. Mas se vocês puderem deixar um like, ajuda a divulgar meu trabalho. Nem mostrei isso aqui, ele tem até manualzinho, carregador original, que a gente vai segunda-feira levar pra arrumar. E o cabo, nossa, o cabo tá, olha isso daqui, velho. Isso aqui tá perigoso. Caramba, peraí, deixa eu ver. Olha aqui, gente, tá perigoso, isso aqui dá um fechar um curto ali, ó, já rompeu já. Meu Deus, olha a situação que tá o carro, cara, isso aqui eu vou jogar fora. O carregador já foi reparado uma vez, mas deve ter sido reparado num lugar ruim, que os caras não colaram direito. Olha isso, todo emendado o carregador. Nossa, quebrado aqui, ó. Nossa, os caras fizeram um serviço muito mal feito nesse carregador. Vou ver se o pessoal lá consegue trocar essa carcaça pra mim. Mas olha, tá aqui a máquina. Opa, ela tá até bem bonita, assim, tá suja, né? Esse teclado aqui, nossa, tem que trocar essa tecla. Ah, tem que trocar o teclado todo. Eu quero ver um negócio, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui, primeiro, um PowerBook que eu quero fazer vídeo ainda. Isso é o último computador da Apple antes dele virar Intel. É um PowerBook G4 que eu comprei de um seguidor. Deixa eu deixar aqui. E esse daqui é um computador que, infelizmente, ele não tem conserto. A placa-mãe dele foi pro saco. É essa. A placa-mãe dele foi pro saco. Só que eu acho que esse teclado é idêntico, cara. O tamanho da tecla é idêntico. Isso não foi uma forma correta de medir não, mas eu acho que é idêntico. Então o que eu tô pensando em fazer? Arrancar fora essa teclinha aqui, ó. Com cuidado, ela sai, essas teclas saem e dá pra trocar. Vamos ver. Senão a gente vai comprar um teclado novinho pra esse computador aqui, né? E sabe o que é melhor que vídeo de garimpo de Mac? Eu vou falar do patrocinador do vídeo de hoje. Se você está buscando um editor de vídeos bem intuitivo e também bem completo, o Movave Video Editor pode ser uma excelente opção para quem está começando. Além de uma suíte completa de efeitos sonoros, músicas para você usar sem direitos autorais e titles bem profissionais, ele possui funções que só editores mais caros têm. Como por exemplo, você pode remover o fundo de um vídeo com apenas um clique. Você seleciona o clipe que você deseja usar esse efeito, vai em remoção de fundo e com apenas um clique você remove o fundo do seu vídeo, criando uma máscara perfeita em volta do objeto. Quer colocar o seu arroba no Instagram movendo junto com o seu objeto? É simples fazer isso também. Basta selecionar o title que você deseja usar, personalizar ele da forma que quiser, ir em rastreamento de movimento, selecionar o objeto que você deseja seguir e pronto, em poucos instantes você terá o tracking feito sozinho. Esse recurso é muito legal. E um recurso que eu gosto demais é o de legendas automáticas. Para deixar o vídeo mais chamativo e até acessível, com apenas um clique você legenda todo o seu vídeo. Eu mesmo já usei esse software da Movave há anos atrás, então quando eles me chamaram para fazer essa publi no vídeo, eu fiquei muito feliz. Corre aqui na descrição, baixe o Movave gratuitamente e experimente. Além disso, eu vou deixar um código promocional AIQ para assinatura anual com 22% de desconto. Então confere tudo aqui embaixo, beleza? Agora, bora voltar pro vídeo desse carinha. Pronto, com o Mac comprado, vamos começar a deixar ele o mais zeradinho possível. A primeira coisa que eu fiz foi ir na SOS Notebooks, no Shopping Oiapoque, para arrumar aquele carregador que estava nas últimas. Infelizmente, esse carregador já havia sido reparado e foi colocado uma espécie de massa plástica, o que dificultou na hora de abrir. Tava até com uma emenda lá, feia no fio. Aí, galera, ó, já foi trocado, já tinha sido trocado, ó, emendado ainda, olha. Os caras cortaram o fio original e emendaram. Vamos fazer um padrão bonitinho aí. Aí o cabo novinho, padrão MagSafe. Mas beleza, a gente abriu ele, tiramos o cabo antigo e soldamos um cabo MagSafe novinho direto na placa do carregador. Então o carregador vai ser o original, o que é bom, um carregador de altíssima qualidade, com um cabinho original. E como as travinhas foram quebradas, temos que passar uma cola resistente e deixar ele uns dias com umas gominhas, né, com os elásticos, até a cola secar e ele ficar fechadinho sem risco de abrir. Hora então de abrir o Mac para fazer uma limpeza completa e ver como que ele tá por dentro. Como ele estava sem os pezinhos, ao tirar a tampa traseira eu
eu vi que ela estava bem arranhada. Mas isso dos pezinhos já a gente vai resolver. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a bateria antiga, que era original dele e não estava segurando carga, para assim remover a placa-mãe. Observei também que o antigo dono colocou um clássico SSD da Kingston de 240 GB, que eu vou deixar porque ele vai ser mais suficiente para instalar o macOS nesse computador. E agora eu comecei o árduo trabalho de desmontar essa placa-mãe. Esses Macs, antes dos retinas, o processador fica do lado oposto da placa-mãe, logo abaixo do teclado. Então a gente tem que com cuidado desconectar todos os flats e remover por inteira a placa-mãe. Mas com muita paciência e cuidado, eu tirei ela do computador e olha só, nossa placa-mãe com Core i7 de terceira geração e a placa de vídeo GT 650M de 1 GB. E olha que legal, o antigo dono também substituiu o leitor de DVD por um CAD. CAD, pessoal, é um adaptador que a gente consegue colocar um HD ou um SSD extra do tipo SATA 3 para assim aumentar ainda mais o armazenamento desse Mac. Rapaz, antigamente era bom, né? O computador permitia muito upgrade. Mas hora então de desmontar o dissipador e trocar a pasta térmica. E eu assustei, quando eu tirei o dissipador, eu vi que a pasta foi aplicada com tanto exagero que tinha mais fora do que em cima do próprio processador. Então eu limpei muito bem com álcool isopropílico e coloquei uma Snow Dog novinha. Não pode esquecer também de limpar a parte do dissipador, que fica com muita pasta térmica velha. Feito isso, é só voltar ele para o lugar e parafusar tudo certinho. Lembrando de não apertar muito esses parafusos, ele tem uma molinha, que é o seguinte, quando a molinha chegou no final, você para. Não pode colocar muito torque, senão você vai quebrar o suporte, beleza? Agora tá na hora de voltar tudo pro lugar. E antes de fazer isso, eu coloquei um SSD extra de 1 TB da Team Group lá no CAD, né, no adaptador CAD, que fica no lugar do DVD, para aumentar ainda mais o armazenamento desse Mac, tendo assim 2 SSDs, um de 240 GB e um de 1 TB. Feito isso, comecei a voltar a placa-mãe pro lugar. Conectei os flats, parafusei tudo certinho, coloquei também os 8 GB de memória DDR3, são 2 pentes de 4 GB, e para finalizar, instalei uma bateria novinha. Vocês inclusive sempre comentam aí perguntando onde que eu compro bateria para Mac, e não tem muito erro. Eu compro sempre do Mercado Livre mesmo, vejo os vendedores com melhor avaliação. Não é original Apple, mas é uma bateria de boa qualidade, boa duração e vai ser bem melhor do que deixar a antiga, que já iria estufar. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Essa que eu comprei veio inclusive com pezinhos novos e também um conjunto de parafusos. Então eu coloquei a tampa traseira, coloquei os pezinhos e os parafusos novos. Ah, eu aproveitei para tirar esse adesivo feioso que tava tampando o logo da Apple do computador, né? E limpei com álcool isopropílico para não dar mancha. Antes de reinstalar o sistema no SSD, tá na hora de dar um trato na carcaça do Mac, limpando com um paninho de microfibra e também dar um trato nesse teclado. Vocês lembram? Ele estava com 3 teclas ruins, começando a descascar. Então, ao invés de comprar um teclado novo no Mercado Livre, que por incrível que pareça não é muito caro, eu resolvi tirar as teclas de um MacBook Pro 2010 que eu tenho aqui de sucata. Eu até mostrei ele no início desse vídeo. Ele está com a placa-mãe queimada e eu não consegui reparar. A sorte é que esses computadores, né, 2009 até 2012, os 2010 até 2012 eu tenho certeza que usam a mesma coisa, né? Tem o mesmo tipo de mecanismo para segurar as teclas. Então, como espátula, eu tirei a tecla do MacBook 2010, que estava em bom estado, né? Eu tirei as 3 teclas que eu queria e coloquei no nosso MacBook Pro 2012. Depois fiz uma rápida limpeza e pronto. Agora é colocar um pendrive e instalar o sistema. Eu escolhi o macOS Sequoia, que eu já tinha um pendrive feito com patch, e aí foi só formatar o SSD e mandar instalar. Agora é a hora da verdade. O que dá para fazer com um MacBook desses hoje em dia? Olha, esse MacBook aqui já foi sonho de consumo de muita gente. Trata-se de um MacBook Pro mais topo de linha da Apple. Core i7 de terceira geração, placa de vídeo NVIDIA com 1 GB de memória dedicada e ainda 8 GB de memória RAM, que dá até para fazer upgrade para 16 GB. Eu não tenho pente aqui de 16 e eu não vou investir muito nesse computador, mas se você quiser, você pode colocar até 16 GB de RAM nessa máquina, o que deixa ainda melhor para usar hoje em dia, para programar, para fazer coisas mais pesadas. Falando nisso, é um computador 2012, mas como ele roda o sistema mais novo, dá para você instalar o Xcode, programas mais pesados, né, que não rodariam no Catalina, que é o sistema que matou esse carinha, né, vamos dizer assim. É o último sistema que ele roda nativamente, é o Catalina, mas é claro que é um notebook 2012, você não pode exigir muito. E por ser um computador 2012, ele é mais grosso, ele é mais pesado, tipo um Acer Nitro 5 da vida, só que por ele ser todo de alumínio, ter uma construção incrível, ele está novinho. Claro que tem algumas marquinhas de uso no alumínio, mas assim, é algo de impressionar. É um computador de 13 anos que está sobrevivendo muito bem. E olha, rodando esse sistema mais novo, com SSD, ele fica bem usável. Igual eu comentei, dá para você baixar os softwares mais novos, dá para você abrir muita aba no Chrome para você trabalhar. O teclado dele é muito confortável, tá? Muito confortável mesmo, é retroiluminado. O trackpad dele também tem os gestos. Para assistir um vídeo no YouTube, um filme, consumir mídia, ele é perfeito.
feito. E eu coloquei até o patrocinador do vídeo de hoje, o Movave, na sua última versão para rodar nele e me impressionou o jeito que rodou. Eu mandei ele aplicar aquela máscara de remover o fundo, cliquei rapidinho, ele renderizou e removeu o fundo. Mais uma vez, é um computador com 13 anos de idade. Mas é claro que, assim, o Core i7 de 4 núcleos de terceira geração, que é um Core i7 bem antigo, já mostra as marcas da idade, né? O peso da idade em suas costas. Então, assim, se você quer comprar esse computador para programar profissionalmente, para editar vídeos em 4K com muito efeito, você não vai conseguir fazer isso não. Ainda mais editar porque é uma placa de vídeo com apenas 1 GB. Então, se você coloca muito efeito na timeline, vai sobrecarregando e não vai aguentar. Para esse uso mais pesado, eu recomendo comprar um MacBook mais novo, né? Tipo um MacBook M1 da vida. Não vai nesses antigos não. Mas para quem tá querendo começar e entrar no Mac, é um excelente computador que não custa muito. Igual esse meu exemplo aqui. Eu paguei R$900 nessa máquina e gastei mais 280 na bateria. O SSD extra eu já tinha, eu coloquei aqui, não vou entrar no cálculo, mas você pode colocar aí mais uns 100 conto de um SSD usadinho, um SSD SATA 3 de 240 GB, beleza. Então assim, esse MacBook saiu pra mim por menos de R$1.200. Se você achar um desse nível, precisando trocar bateria, pagando ali até seus R$1.000, vale a pena pra uso leve. Inclusive, quem quiser comprar esse computador, eu vou vender pelo preço que ele me custou, vou vender ele por menos de R$1.200, mas vai ser pra quem é membro do canal. É só clicar aqui embaixo pra virar membro, seleciona a opção lá pra entrar no nosso grupo e boa, e daqui a uns dias eu anuncio ele lá, tá bom? Mas assim, eu gostei demais de dar uma restaurada nesse computador, eu tenho saudade dessa época que a Apple permitia fazer upgrade, manutenção dava pra você fazer em casa, e eu não vejo muito esses Macs novos durando 13 anos, igual esses antigos duram. Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e valeu, pessoal!